Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa aula de nutrição, tá? Hoje nós vamos falar então sobre as dietas enterais. Vamos começar então a falar sobre a nutrição, a terapia através da nutrição. Qual a finalidade da terapia realizada através da nutrição? Fornecer aos pacientes todos os nutrientes que eles precisam para cumprirem suas reações vitais, né? Então, como nós já dissemos em um outro momento, todos os nutrientes que eu preciso para sobreviver serão ofertados através da alimentação. Logo assim, a nutrição ela atuará como uma terapia no tratamento desses pacientes que por algum motivo ou outro estão debilitados, tá? Então vamos começar a falar das nutrições enterais. Essas nutrições enterais, elas são líquidas para pacientes que por motivo ou outro não conseguem realizar a mastigação, a deglutição, o esôfago muitas vezes pode estar também debilitado. Então esses pacientes, eles já receberão ali uma alimentação líquida, alimento este que mesmo em sua forma líquida, fornecerá a ele todos os nutrientes necessários para que o seu organismo cumpra suas funções vitais, tá? Então as nutrições, as dietas, elas serão prescritas de acordo com o diagnóstico de cada paciente. Existem pacientes que precisarão de uma dieta mais rica em proteína, são aqueles pacientes que têm algum ferimento significativo. Existirão aqueles pacientes que precisarão de uma dieta mais rica em caloria, são pacientes que estão abaixo do peso, como na anorexia, como de repente paciente com HIV, paciente com câncer, que tem uma dificuldade maior na absorção de nutrientes. Então as dietas elas serão prescritas de acordo com o diagnóstico de cada paciente, tá? Então, essas alimentações, elas fornecerão ao paciente todos os nutrientes que eles precisam para sobreviverem. A gente fala sobreviver porque uma vez que o paciente já não se alimenta mais como a gente, né, via oral, ele perde ali um dos prazeres da vida que é advindo através da alimentação. Então, esses pacientes, eles vão sobreviver por anos ainda por esse tipo de alimentação. Eles fornecerão todos os nutrientes, tá, necessários para que o paciente se mantenha vivo. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente que esses pacientes, muitas vezes nós precisamos estar atentas aí a modificações no seu organismo quando eles começam a fazer uso dessas dietas. Muitos deles poderão apresentar diarreia, muitos deles poderão apresentar uma perda de peso significativa, então nós sempre precisamos estar atentos a essas alterações e esse paciente também terá todo um aparato de outros profissionais, tais como nutricionistas, o médico que avaliará a sua aceitação, tá? Então essas dietas enterais, pessoal, elas podem ser administradas, né, por vários tipos de sonda. Temos aí a sonda nasogástrica, tá? Onde essa sonda ela é inserida ali através do nariz e ela chega de fato no estômago, onde acontecerá todo o processo digestório, como a gente já estudou. A orogástrica, a nasoenteral, tá? São sondas parecidas. E a sonda de gastrostomia e da jejunostomia, onde são feitos essas ostomias, né? Esses orifícios, esses ósseos, onde o paciente receberá a sua dieta direto ali, já nessas porções ou do estômago ou do intestino, tá? De modo a absorver os nutrientes que serão necessários para o funcionamento do seu organismo. Uma coisa que nós temos que estar atentos quando formos administrarmos essas dietas é o volume prescrito pelo médico, tá? Comumente essas dietas, principalmente as enterais, elas são prescritas para cada paciente de acordo com suas necessidades nutricionais, tá? Tendo em vista que o médico prescreverá o volume adequado dessa dieta, 200 ml, 250 ml, e ali nós colocaremos num frasco, conectaremos a um equipo parecido com o do soro, sempre deixaremos o paciente com a região torácica, né, um pouco mais elevada, né, com a região abdominal um pouquinho mais elevada, normalmente numa posição semi-sentado, para facilitar o processo digestivo desse paciente, e ele vai receber esses nutrientes através dessa alimentação, tá? Que já foi prescrita pelo médico, o volume que vamos administrar, o horário que vamos administrar, e a cada horário de cada dieta, comumente nós administramos o mesmo volume de água, porque esse paciente ele não vai poder realizar
Nenhum contato com outro alimento sólido, vai ser somente através da sonda. Então nós vamos administrar a dieta, 250 ml, 200 ml dessa dieta, que correrá 1 hora, mais ou menos, corre devagarzinho para que esse paciente não tenha problemas digestivos. E nesse intervalo, nós administramos o mesmo volume de água para hidratar o paciente, tá? Então esse paciente receberá, através dessa sonda, todos os nutrientes necessários para que seu organismo funcione, tá? Então temos também a nutrição parenteral. A nutrição parenteral ela é diferente, porque ela utilizará através de via endovenosa, tá? Então aqui, comumente, a diferença entre as duas, que aqui é uma coisa mais a curto prazo. Vamos dizer que os pacientes que fazem principalmente a gastrostomia, né, no qual é feita ali a incisão cirúrgica para que o paciente seja conectado ali àquela sonda no qual o alimento já vai cair direto no estômago, ou a jejunostomia, que é a mesma coisa, procedimento cirúrgico, os nutrientes já vão ali direto para o intestino do paciente. Então esses procedimentos, a nasogástrica também tem um caráter mais temporário, mas esses tipos de sonda, elas tendem ali a permanecer com o paciente por muito tempo, tá? São pacientes que têm comprometimentos neurológicos, que estão em coma muitas vezes, né? Que não têm perspectiva tão cedo de voltarem a ter uma alimentação via oral, uma alimentação comum. Então esses pacientes precisarão desse tipo de sonda, tá? E ali, pessoal, como nós falamos, os cuidados de enfermagem. Nós precisamos ainda manter a higiene do ambiente, tá? Isso é fundamental. Nos atentarmos a qualquer alteração desse paciente após a administração dessa dieta. Precisamos, é como se fosse o soro, né? A gente conecta ali o equipo. Vocês vão aprender tudo isso nas matérias introdutórias de enfermagem. A gente deixa o equipo correndo devagarzinho, assim como a gente deixa o soro, para que esse alimento não tão rapidamente seja absorvido no sistema digestivo do paciente, isso cause uma reação adversa. Então esse paciente receberá esse alimento devagarzinho, tá? Dentro de 1 hora, a gente coloca 250 ml, 200 ml. Essa dieta ela vai correndo devagarzinho, sendo devidamente absorvida ali pelo organismo do paciente. Depois que a dieta correr, a gente coloca a mesma porcentagem comumente de água para manter esse paciente hidratado. É um paciente que, por não consumir alimentos sólidos, consecutivamente ele fica mais emagrecido. E ali cabe a nós também, já que ele fica mais magrinho, mais frágil, a pele talvez um pouco mais frágil, hidratar a pele desse paciente para que ele não tenha nenhum tipo de lesão em decorrência dessa dieta somente líquida, tá? Esse paciente será pesado, como eu disse para vocês, com uma frequência considerável, pesado, visto que haverão modificações ali muitas vezes nessa dieta, de modo a aumentar esse volume ou diminuir esse volume, dependendo da resposta de cada paciente, tá? Em hipótese alguma, se o seu paciente utiliza de um tipo de sonda, a gente pode administrar algum alimento via oral, até mesmo porque ele corre o risco de uma broncoaspiração, porque ele não tem capacidade da mastigação, da deglutição, então esse processo digestório não vai acontecer, uma vez que esse paciente faz uso de sonda, somente por essa via os seus nutrientes serão administrados, tá? Então isso é muito importante aqui, a gente ter essa noção. Dentre outros cuidados aqui com a dieta, não expor o frasco à incidência da luz, tá? Essas dietas, elas são frágeis, elas precisam ser conservadas comumente em geladeira, tá? Essas dietas têm de vários tipos, de diversas marcas e vão variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Cada paciente terá uma necessidade. Esses pacientes serão submetidos à alimentação através da sonda, porque eles não conseguem fazer o processo digestório comum, porque tem comprometimento na mastigação, na deglutição, seja por comprometimentos neurológicos, sejam porque estão em coma. Então esses pacientes única e exclusivamente se alimentarão através dessas sondas, tá? Essas dietas, as quais eu citei para vocês, parenterais, a perspectiva é que ele seja feito o desmame mais rapidamente. Uma vez que um paciente vai para uma mesa cirúrgica e faz ali a incisão, para que ali seja feita a questão da inserção da sonda, na gastrostomia e na jejunostomia, a perspectiva desse paciente desmamar da sonda é meio difícil, tá? Mas aí então nós temos que nos atentarmos a isso. Toda e qualquer situação nós devemos obedecer isso à risca.
não administrarmos dieta em forma sólida ao paciente que faz o uso dessas sondas, tá? Porque o seu organismo não tem o devido preparo para fazer o processo da digestão dos nutrientes. Isso pode implicar até no óbito do paciente, tá? Ele só está preparado a receber o alimento sólido, não esqueçam isso, tá? Então, conforme eu falava para vocês, nós temos que ter cuidado com a alimentação contida no frasco. Esse frasco precisa estar devidamente registrado o nome do paciente, o tipo da dieta e o tempo da dieta, tá? Os horários da dieta estão na prescrição médica, mas no frasco já tem o nome do paciente, o nome da dieta, para que não hajam erros, tá? Isso é extremamente importante. Checar na prescrição o horário da infusão da dieta. Essas dietas a gente faz a infusão. A gente pode começar, para que a gente garanta ali o aparato nutricional desse paciente, a gente pode começar das 6 horas da manhã até as 21 horas, tá? A dieta deve correr a cerca de 1 hora aproximadamente, para que assim o paciente tenha o seu processo digestório, porque ainda assim acontecerão a absorção dos nutrientes. Ele pulará algumas etapas do processo digestório, mas ainda assim haverá um processo digestório. Então esse paciente, ele vai receber a dieta, tipo, vai começar às 6 horas da manhã até as 7 horas da noite. Correu a dieta, depois das 7 horas da noite até as 8 horas, correu 250 ml de dieta. Administraremos 250 ml de água para que seja compatível, para que esse paciente tenha os devidos nutrientes, para que esse paciente não desidrate. Não tem segredo nenhum na realização do manejo dessas dietas, é a coisa mais fácil do mundo, é super simples, vocês aprenderão, obviamente, tá? A gente precisa colocar a dieta ali naquele frasco, deixá-lo sempre numa altura considerável, né? Sempre tem que ficar um pouco mais altinha naqueles tripés que a gente já conhece, né? Semelhante ao qual a gente insere ali o soro, e esse paciente vai receber os nutrientes adequados. Outro cuidado que nós temos que ter com o paciente, né? Além da velocidade em que essa dieta é infundida, a gente tem que estar observando toda e qualquer rejeição que possa ter por parte dele. Além do que, pessoal, nós temos que ter os devidos cuidados com a inserção da sonda. A sonda, ela vai ser tida ali como um corpo estranho, né? Aquele material que foi inserido para que seja posta ali a sonda, o organismo pode rejeitar, porque o organismo vai entender como aquilo não fazendo parte dele e pode criar um processo inflamatório, que a professora já ensinou para vocês quais são as fases do processo inflamatório. Sendo assim, nós temos então que ficarmos atentos aonde é inserido a sonda, ter todos os cuidados de biossegurança para não levar contaminação àquele local que está numa exposição com um corpo estranho. As sondas e catéteres, por mais que sejam estéreis, devidamente manipulados, eles se tornam ainda, são considerados como corpo estranho. Então nós temos aí que ter os devidos cuidados para não potencializar o processo inflamatório desses pacientes, que provavelmente já estão acamados, né? E o fato de se alimentarem em períodos prolongados por alimentos líquidos, isso poderá implicar até numa perda considerável de massa muscular a longo prazo. Tendo em vista tudo isso, eu tenho que levar, eu não posso levar nenhum tipo de contaminação a esse paciente que já tem um estado um pouco mais debilitado. Então isso é super importante a gente falar. Pessoal, muito obrigada. Hoje eu estou num cenário atípico, mas agradeço a todos vocês. Esse vídeo a professora gravou com muito carinho. Muito obrigada.